Olá a todos, eu sou Tainá Torres, bióloga formada pela UESO. Atualmente eu sou aluna no programa de mestrado de Ciência, Tecnologia e Engenharia Ambiental, também da UESO, orientada pela professora Viviana Lemos, e vamos apresentar parte do nosso trabalho hoje na Semana do Meio Ambiente. Intitulamos como Alternativa Biológica para a Remoção de Mercúrio no Ambiente, e junto comigo o Silvio vai apresentar esse trabalho. Olá, pessoal. Me chamo Silvio, sou aluno de Ciências Biológicas da UESO. Sou aluno também de Iniciação Científica da UESO, pelo Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental, sendo orientado pela professora Liliana. E estarei junto com a Tainá Torres, falando sobre alternativa biológica para a remoção do mercúrio do ambiente. O crescimento industrial ele é preocupante, isso porque ele está atrelado também aos altos níveis de poluição, seja poluição atmosférica ou até mesmo em efluentes, que é o foco do nosso trabalho. E nos efluentes a gente encontra os principais metais pesados, o mercúrio, o cádmio, o cromo, o cobre, o níquel, o chumbo e o zinco. Então, para técnicas convencionais de remoção desses metais pesados, a gente tem a precipitação, que é a mais cara e é bastante utilizada, e também é preocupante em relação à saúde dos profissionais que trabalham nessas indústrias. Mas surge também uma medida de descontaminação, que é a biorremediação, é uma ciência nova, no qual o custo é mais barato e também a sua capacidade é mais alta em comparação com as técnicas convencionais. Isso porque são utilizados fungos filamentosos e bactérias. Então, o conceito de metais pesados é um conceito que não é algo fechado, mas os químicos eles adotam a definição de Duffels 2002, que é qualquer elemento inorgânico que apresente massa atômica superior a 55 U, e massa específica maior que 5 gramas por centímetros cúbicos. Então, nós trouxemos aqui o chumbo, o mercúrio e o zinco, representado nessas três imagens, e ainda colocamos no nosso material a ordem decrescente, que é o do cádmio, chumbo, mercúrio, cobre e zinco. Essa ordem decrescente é sobre toxicidade. Então, sobre o mercúrio é o único metal que é líquido à temperatura ambiente, e a gente não precisa, do nosso organismo não precisa do mercúrio para fazer nenhum tipo de metabolismo, ele não é um metal essencial para nós. Então, mesmo que a gente consuma esse mercúrio, mesmo que a gente for exposto a esse mercúrio em pequenas quantidades, a gente pode apresentar toxicidade, isso porque a característica do mercúrio é de bioacumulação. Então, a respeito da classificação NBR, a gente sabe que existe 4 classificações, entre elas a classe 1, perigosos, a classe 2, não perigosos, a classe 2A, inertes, e classe 2B, não inertes. E o mercúrio está inserido na classe 1, perigosos, devido ao alto poder de intoxicação. Aqui a gente trouxe 2 casos, tá? Onde a indústria no Japão, o primeiro que ocorreu na década de 80 para o início da década de 90, onde a indústria no Japão de fertilizantes químicos obtinha o metilmercúrio como um subproduto. E esse resíduo era despejado na água da baía. E, consequentemente, aquelas pessoas que sobreviviam da pesca naquele lugar foram acometidas com a intoxicação do mercúrio, diagnosticado através de exames que comprovaram essa intoxicação. E nós temos a Serra Pelada, o garimpo, os garimpeiros também foram contaminados aqui no Brasil, lá no Pará, na extração do ouro. Eles misturavam o mercúrio, né, no minério a fim de formar amálgama. E isso fez com que eles ficassem também intoxicados e até mesmo virem a óbito. E a respeito da legislação. Então, na década de 80, o consumo de mercúrio diminuiu, isso graças à legislação que foi eficaz. E também o mercúrio foi banido de alguns setores, como os defensivos agrícolas, tá? Antigamente, os defensivos agrícolas eram à base de mercúrio. Então, aqui a gente trouxe 2 decretos que são importantes. E o último decreto, por fim, é o 97.634, que é de 10 de abril de 89, no qual ele regulamenta o controle, isso sobre a comercialização de mercúrio, e ainda dá competências ao IBAMA, tá? Para o cadastramento de portadores e comerciantes. Na verdade, no que o Silvio veio dizendo, já foi dito que os fungos filamentosos são bons agentes de remoção de metais. Eles são caracterizados por serem macro ou microscópicos. Eles podem ser uni- ou pluricelulares. No caso dos fungos filamentosos, são
pluricelulares. São organismos heterótrofos e, diferente do que muito se pensa, eles não estão ligados ao reino plantar, eles não sintetizam clorofila ou nenhum tipo de outro pigmento fotossintético. Aí a estrutura dele, que é chamada hifa, são o que dá origem aos filamentos, onde as células são ligadas umas às outras, formando essa rede chamada de micélio. Entre os fungos filamentosos, 2 grandes grupos são bastante conhecidos. O primeiro deles é o Aspergillus. Ele é composto por fungos que são grandes causadores de deterioração de grãos e de sementes. São bastante empregados no processo de biodegradação e tratamento biológico, principalmente de águas residuais. Possuem a capacidade de remover metais pesados de efluentes líquidos, portanto, eles podem ser, sim, usados como agentes de biorremediação. Entre as espécies estudadas, a gente apresenta Aspergillum flavus, Aspergillum niger, Aspergillum fumigatus e Aspergillum versicolor. Já dentro do outro grande grupo, que é o Geranoptenicillium, ele existe também na decomposição do solo, na degradação vegetal, né? Também encontrado em grãos e ambientes de baixa umidade para propagação. São amplamente utilizados na pesquisa básica, incorporada à pesquisa de alto potencial de biotecnologia, como a de controle biológico e de biorremediação. E entre as espécies estudadas, a gente tem o Penicillium purulófilum e o Penicillium purpurógeno. Aqui a gente consegue identificar as espécies que eu comentei, bem como a sua relação de afinidade e resistência com esses metais, como, por exemplo, os Aspergillum flavus, como o cádmio, o mercúrio, o chumbo, e o Penicillium purulófilum com o níquel e o cromo, por exemplo. Falando mais sobre a técnica, né? A técnica de biorremediação, ela consiste, então, na utilização de um processo de uma atividade biológica por meio de micro-organismos, plantas ou até mesmo produtos biológicos que vão, então, possuir a capacidade de remover determinados poluentes desse ambiente. Ela é uma boa técnica porque ela é considerada uma técnica de baixo custo. Além disso, é aplicável em uma grande variedade de contaminantes, trata-se de uma técnica segura e ela pode ser usada em conjunto com outras tecnologias de tratamento. Dentro dessa linha da biorremediação, existe uma vertente que é a biosorção. É um processo que ela vai empregar biomassa vegetal, microbiana, para poder reter ou remover metais pesados de um ambiente líquido. É uma tecnologia que ela utiliza tanto de materiais vivos ou mortos, ou seja, esse micro-organismo ele pode estar ali ativo ou inativo, e é utilizado para tratar águas residuais. Dentro dessa biosorção, ela pode envolver um processo chamado biosorção intracelular ou biosorção extracelular. No caso da biosorção intracelular, que também é chamada de absorção, ela apresenta um consumo de energia porque o organismo está vivo, ali consumindo energia para poder fazer esse tipo de absorção para dentro da sua célula, e estudos indicam que o sistema de transporte de membranas estaria empregado nesse esquema. E apesar de ser mais lento, o metal ele é mais acumulado. Já no processo de biosorção extracelular, que também é denominado adsorção, os íons metálicos ficam ligados somente à parede do micro-organismo. Então, não há o consumo de energia. Dentro dessa adsorção, ela pode ocorrer uma adsorção física ou química, mas é importante lembrar que a adsorção ela é bastante voltada em seus estudos com a indicação dos organismos que estão mortos, mas nada impede que os micro-organismos que estão ativos eles possam também fazer esse processo. O objetivo geral do nosso trabalho é identificar fungos filamentosos que sejam resistentes ao mercúrio e que tenham uma boa capacidade de remover o referido metal no ambiente. Temos inúmeros objetivos específicos, algum deles é avaliar a resistência, né, principalmente do mercúrio, em diferentes tipos de concentração do metal, realizar um planejamento experimental para ter a finalidade de estabelecer parâmetros que sejam importantes na remoção desse mercúrio, realizar experimentos que a gente consiga identificar se a melhor forma de remoção é formativa ou inativa, bem como descobrir o processo, né, se é de absorção ou de adsorção, e, por fim, realizar a remoção do mercúrio em efluente industrial.
toda a metodologia do nosso trabalho, ela foi... Toda a metodologia do nosso trabalho, ela é realizada na UESO, no Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental. Já fizemos, né, essa primeira parte, 1, 2, 3, que foi a obtenção das estirpes, a manutenção da cultura, fizemos o cultivo dos fungos enriquecidos no mercúrio, a análise do crescimento que foi medida em água, e também a determinação da concentração limitória mínima. Por fim, falta a gente fazer o planejamento experimental para que, então, possamos testar dentro do parâmetro escolhido no efluente real. Dentre as estirpes que foram selecionadas, né, para fazer a realização dos experimentos, o objetivo era identificar as mais resistentes ao mercúrio, inicialmente em 10 mg por litro, depois em 15, 20 e 25 mg por litro. Então, podemos selecionar a melhor ou as melhores, né, que foram resistentes. Foi possível avaliar a resistência dentro de inicialmente 14 estirpes fúngicas, 4 penicillium e 10 aspergillus, e no primeiro experimento, na qual os estirpes foram submetidos a um crescimento na placa de Petri, com meio enriquecido de 10 mg por litro, observou que, dentre as estirpes avaliadas, 6 foram as que apresentaram resistência ao mercúrio. Entre elas, tem o Penicillium coreophyllum 4209, Aspergillus flavus 4113, Aspergillus flavus 4133, Aspergillus niger 4003, Aspergillus niger 4616, Aspergillus versicolor 4266. Todos apresentaram um crescimento muito bom, ocupando praticamente toda a placa, diferentemente das outras estirpes que apresentaram um crescimento ínfimo ou nulo. Esse resultado ele foi apresentado na semana discente da UESO, feita uma apresentação oral e apresentação de pôster também, então já conseguimos apresentar esses primeiros resultados. Com isso, foi dado prosseguimento no estudo de resistência do mercúrio inorgânico, e entre as melhores estirpes do primeiro resultado, elas passaram por um novo experimento, e cada uma delas foi avaliada em concentrações maiores, que foram de 15, 20 e 25 mg por litro. E os resultados desses experimentos a gente vê nas imagens seguintes. Aqui na figura 2 é o crescimento das mesmas estirpes que eu citei em 15 mg, aqui em 20 mg por litro, e, por fim, em 25 mg por litro. É possível ver que a cada concentração maior, visualmente, né, morfologicamente, essas estirpes, elas apresentaram algum tipo de mudança. Dessa maneira, entende-se, então, que a partir do aumento da concentração de mercúrio, o desenvolvimento dele ele vai ser afetado. E apenas 3 estirpes elas foram selecionadas para a próxima etapa. O Aspergillus niger 4003, em letra D, o Aspergillus niger 4616, letra E, e o Aspergillus flavus 4133, que foram que apresentaram melhor condição na concentração de 25 mg por litro. Esse resultado ele foi publicado no Simpósio Brasileiro de Microbiologia Aplicada desse ano, e com isso a gente deu prosseguimento numa outra etapa, que foi a de concentração inibitória mínima. Entre essas 3 espécies que eu citei, consideramos que era viável e importante para o nosso conhecimento saber em que concentração esses fungos já não apresentam crescimento nenhum. Então, foi feita uma diluição seriada, com a concentração maior, né, empregada foi de 150 mg por litro até 1,17 mg, numa microplaca de 96 poços. Eles foram organizados dessa forma, em que 1, 5 e 9 as colunas controle, sem a adição de mercúrio, e por fim, foram colocados os inóculos de Aflauros 4133, a Niger 4616 e a Niger 4003. Aqui a gente consegue identificar o que eu disse. Em vermelho destaca-se a turbidez, ou seja, o crescimento microbiano, e em verde o não crescimento do mesmo.
Foi possível definir a concentração inibitória mínima, né, desses fungos selecionados para a realização desse teste a partir da turbidez, como eu disse, caracterizando o crescimento microbiano. Foi possível identificar a concentração inibitória mínima desses fungos que foram especificamente de Aflavus 4133, Aníger 4616 e Aníger 4003, 75, 75 e 150 miligramas. Os resultados, né, que os fungos testados eles foram resistentes ao mercúrio em algumas concentrações estudadas, porém, devido ao fato do Aníger 4003 ter alcançado, né, o melhor resultado de resistência, crescendo na concentração de 75 miligramas por litro, ele será selecionado e avaliado em futuros experimentos como agente biorremediador do referido metal. Esse trabalho ele também foi publicado agora, ter cada uma das nossas etapas resultado e conseguiu mostrar ele, né? Conseguiu publicar, o que é muito importante para o nosso grupo de pesquisa dos estudos que foram realizados por nós. As perspectivas é que com a realização desse planejamento experimental, a gente consiga distinguir, né, parâmetros ou um parâmetro significativo para a remoção do mercúrio em meio sintético e utilizar um ou mais parâmetros apontados nesse planejamento nesse efluente real para adotar, então, uma estratégia que seja viável para o uso numa escala ampliada. O projeto, então, ele tem obtido dados positivos em relação ao uso dos fungos para a remoção do mercúrio inorgânico, e ainda assim, mais estudos serão feitos para que tenhamos, então, dados precisos, para que possamos finalizar a mesma, bem como prosseguir realizando publicações com os nossos experimentos. Agradecemos a oportunidade de hoje apresentar a nossa pesquisa na Semana do Meio Ambiente da UESO. Queria fazer um agradecimento especial à UESO, mais uma vez, pela oportunidade, à FAPERJ pelo fomento e à instituição Oswaldo Cruz pela estirpes cedidas para poder realizar projetos de pesquisa. Obrigada.